ele sabia que ele havia passar por um Getsêmani, ele sabia que havia de passar por um Calvário, e ele sabia que tudo isso era por nós. Ele trabalhou para nos salvar, todas essas coisas para o nosso bem. Então Jesus estava descansando, porque ele estava fatigado por estar trabalhando para o nosso bem. Agora, durante esse pequeno descanso, seus discípulos voltaram para as suas velas. E eu imagino que eles eram bastante marinheiros, porque eles nasceram lá no mar, e cresceram lá, e conheceram todos os detalhes do mar. Jesus, quando começou a chamar seus discípulos, ele foi lá nas praias da Galileia, tinham jovens pescadores lá, novamente dentro de um barco. Eu gostaria de chamar a atenção para isso. Como Deus, como Jesus encontrou-se muitas vezes num barco, assim como nós hoje podemos olhar para o nosso corpo frágil, débil, e nos compararmos com aqueles pequenos barcos de madeira, com velas, pequenos remos, e mesmo assim, Jesus estava lá. Pensando, ele era o mestre do mar, ele era o criador de todas as coisas. Pelos olhos humanos, talvez ele deveria estar ali numa fragata, com vários navios poderosos, protegido. Ele era o grande rei, mas ele estava em um pequeno barquinho, frágil, simples, assim como nós, tão pequenos, tão frágeis, mas ele pode fazer morada dentro de nós, se nós permitirmos que ele entre em nossas vidas. Agora veja, ele foi lá, viu aqueles pescadores, chegou lá para eles e disse assim: lançai as vossas redes para o lado direito. Jesus, mas nós pescamos já a noite toda, não conseguimos pescar nada. Mas havia uma diferença ali: Jesus estava no barco agora, Jesus estava ordenando: lança a rede. E quando eles lançaram a rede, aquela rede veio cheia de peixes, e eles puxaram, e quase o barco veio a pique, e eles então chamaram outros companheiros do lado: venha nos ajudar, e vieram e encheram aqueles barcos de peixes. Aí Jesus disse assim: agora deixe esses barcos e me sigam. Agora os barcos que vocês vão são outros barcos que vocês vão navegar. Deixe este velho homem, deixe este velho barco, deixe essa velha vida. Agora você vem para um barco diferente, agora você vem para uma nova vida, você é transformado, você tem Jesus com você no barco. Isto é diferente, isto muda tudo. Eu imagino que eles eram bastante marinheiros, porque eles nasceram lá no mar, e cresceram lá, e conheceram todos os detalhes do mar, suas águas traiçoeiras, e onde estavam as correntes, e onde estavam os peixes, e as horas, e os horários. Eles conheciam tudo, e eles tinham Jesus no barco. O irmão Brana vai nos mostrar aqui, que eles estavam conversando sobre os acontecimentos que estavam tendo lá. Agora os discípulos entre si discutiam entre si quais as suas obras haviam sido feitas e como aquele povo os havia recebido. Essa pode ter sido a conversa deles sobre ele ser o Messias. Vamos tomar isso para nossas vidas. Qual tipo de conversa temos tido? Se temos Jesus no nosso barco, se temos Jesus dentro de nós, será que nós temos tempo para conversas que não edificam? Para conversas que destroem o caráter, destroem a reputação?
Que tipo de conversa, que tipo de atmosfera nós temos em nossa vida, no nosso dia a dia, quando estamos andando, quando estamos no trabalho, quando estamos na escola? Qual tipo de atmosfera neste pequeno barquinho? Vamos tomar isso hoje. Somos pequenos barquinhos. O irmão Branham fala no mar da vida. Ele toma aquele poema de Longfellow e ele fala assim: enquanto navegando sobre o mar solene da vida. Então, como pequenos barquinhos, estamos navegando neste mar da vida. Qual tipo de atmosfera que estamos tendo dentro dos nossos barcos, dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares? Qual tipo de atmosfera? Aquela atmosfera era propícia para Deus trabalhar. Aquela atmosfera era propícia para que milagres acontecessem. Era uma boa conversa. Eles devem ter dito, João, o jovem, poderia ter dito: pensem nisso, irmãos, nós o temos conosco agora. Oh, que pensamento! Ele está no navio conosco. Pense agora, diga isso nessa noite: Ele está no navio comigo, Ele está no navio com você. Não importa se as ondas vêm por cima, por baixo, de um lado, de outro, Ele está neste barco com você. Se nós nesta noite, meus preciosos irmãos e irmãs, pudéssemos nos assentar apenas por alguns minutos para reconhecer este Messias sobre o qual temos falado. E ele estava aqui na terra, morreu, ressuscitou e subiu ao céu, e voltou depois de 10 dias e apareceu no dia de Pentecostes. Esse mesmo Jesus está conosco hoje. Enquanto navegamos no solene mar da vida, falamos sobre Ele, pensamos nele, nós lemos sobre Ele, o que Ele fez, o que Ele era, como Ele viveu, que tipo de obras Ele fez, e então esquecemos. Vocês percebem que Ele está conosco? Não apenas conosco, mas em nós? Oh, como eu penso isso! É palavras do Mestre. Ele disse, Mateus 28, Ele disse: não somente estarei convosco, mas em vós. As coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Oh, que segurança, que sensação de segurança deve ter sido pensar no próprio Criador, navegando em águas turbulentas com eles. Oh, que segurança é hoje saber que o próprio Deus que fez os céus e a terra, que fez esse pó que habitamos, chamado corpo, está navegando no mar da vida conosco. Mas o que temer? O próprio Criador da própria poeira, dos 16 elementos que nos compõem, do petróleo, da luz cósmica, navega conosco em todas as tempestades e em todos os mares. O que são essas tempestades no nosso mar da vida? O que são essas dificuldades? O que é este vento? Quando você chega ali no médico, e aquele médico te fala que não tem mais jeito, aquele médico fala que não há solução para o seu problema, ou aquele médico olha e não sabe nem mesmo o que dizer. Quando você está desenganado, nós podemos dizer que nos sentimos da mesma forma que aqueles discípulos sentiam. No mar da vida tempestuoso, ondas batendo de um lado, ondas batendo de outro, mas o Mestre estava lá. Não podemos esquecer disto, porque este é a nossa falha. O problema não era o Mestre estar dormindo, o problema era eles esquecerem que o Mestre estava lá. Não importa se o Mestre estivesse dormindo, se ele estivesse acordado, desde que eles lembrassem de que o Mestre estava lá com eles, e de que o Criador dos céus e da terra estava lá, aquilo era segurança para eles. Oh, que maravilha, que maravilha! E eles descobriram, como temos hoje, aquele problema se instalou. O navio começou a balançar, e os ventos sopraram, e as velas, e a água encheu o barco.
Todas as esperanças se foram, e as esperanças de sobrevivência. A irmã Branham diz assim: não espere o barco afundar para clamar a Jesus. Chama Ele enquanto as dificuldades ainda aparecem, enquanto a bonança. Convide Ele para o seu barco. Deixe Ele entrar no barco enquanto a vida está calma, enquanto tudo está sossegado. Deixe Ele entrar no barco. Mas está tranquilo, não tem problema, não tem dificuldade. Então deixe Ele entrar lá. Nem que seja para que Ele fique lá dormindo, mas deixe Ele sempre no seu barco. Crie atmosfera na sua vida para que Ele possa estar sempre dentro do seu barco. E de repente algo aconteceu. Surgiram problemas. As velas baixaram, os ventos soprou para longe, os remos começaram a falhar, a estalar e quebrar. Enquanto aqueles pescadores de costas musculosas se lançaram sobre eles, sabendo enfrentar aquelas ondas. Eles tinham habilidades, eles sabiam como lidar com ondas, eles eram acostumados com o mar. Não, eu estou acostumado a lidar com problemas, eu sei, por mim mesmo eu consigo resolver isso aqui. De repente o barco se encheu de água. Mas não é estranho que os homens que apenas algumas horas atrás estavam testemunhando do que tinham visto, estavam falando das curas, os viram fazer tais coisas e se esqueceram de tudo. Agora, exatamente como hoje, eles encontraram problemas que suas habilidades não puderam remediar. Estava além de suas habilidades remediá-los. Eles tentavam içar as velas e os ventos as levavam. Embora eles tentaram colocar os remos na água para manter a água fora do barco, para acertar as ondas de forma correta, como vocês barqueiros sabem como que tem que fazer, e não passar direto por cima da onda, isso afundaria o barco. Você tem que guiá-lo sobre a onda à medida que avança. E aqueles pescadores, tudo que tinham, tão preocupados em sobreviver, que esqueceram que o Criador estava no barco. Nas nossas vidas, muitas vezes, nos deixamos levar pelas preocupações do dia a dia. É dinheiro, é saúde, é isso, é aquilo, e vamos correndo de um lado para o outro. E quando percebemos, não, hoje não dá tempo de ir para o culto, hoje não dá tempo, hoje eu não fiz o culto doméstico, não deu tempo, hoje não deu tempo de orar para dormir, hoje não deu tempo, hoje não deu tempo. Nós esquecemos que Ele está do nosso lado. Nós só precisamos ter tempo para Ele, só precisamos observá-lo e clamar a Ele. Quem é este navegando no mar solene da vida conosco? Quem é que deu a promessa? Ele é a palavra. Vê, não foi tirado de nós ainda. Eu quero tanto em meu coração. Se alguma vez eles tomarem isso, eu tenho aqui, vê. Mas a palavra ainda está conosco. Ele é a palavra. E as coisas que o médico não pode remediar, as coisas que o mundo da igreja não pode remediar, temos o Criador de todas as coisas conosco. Para aquilo que a medicina, que a ciência não acha solução, o Criador está aqui. Nós lembramos a história daquele mecânico, daquele engenheiro que viu aquele mecânico quebrando cabeça com aquele motor, tentando consertar. Ele chegou e disse: tenta isso. Ele tentou e aquilo resolveu, porque aquela pessoa que estava dando a sugestão era o engenheiro construtor daquele motor. O irmão Branham conta a história na mensagem. É um homem aqui que pode acender a luz daquelas crianças no elevador. Apagaram as luzes e começaram a ficar desesperadas, porque não sabiam como fazer, não davam para ver a palma da mão. Mas ele disse: ali havia um homem que podia acender a luz, ali havia um engenheiro construtor daquele elevador, e aquele homem podia resolver o problema. Nós temos o engenheiro, criador de todo o universo do nosso lado. Ele disse: haja luz. Ele mandou e aconteceu. Olha para vocês verem no Salmo de número 33, o que o